A criança que ela tem asma e que ela tem infecção respiratória, seja por qualquer vírus ou bactéria, ela tem uma predisposição maior de gravidade ou não? Sim, tem. E aí, esse é o maior motivo de eu falar, olha, a gente vai manter a medicação controlada, porque se ele tiver uma pneumonia, vai ser mais grave. Esse é o maior motivo de manter o controle. Entendeu? Perfeito. Ele tem aquele tecido inflamado, ele é um tecido que ele é mais propício a uma contaminação bacteriana. Um pulmão inflamado, ele infecta muito mais. Sem falar que o próprio sistema imunológico da criança está alterado. Então, quem tem asma tem maior predisposição à pneumonia, sim. Nem todas as crises asmáticas são pneumonias. A gente vê muito diagnóstico de pneumonia em crise asmática, mas assim, que ele tem predisposição maior, inclusive a complicações, sim. Ele tá ele já tem uma doença de base. Toda vez que você tem uma doença de base, as outras ficam são mais graves. Então, nosso principal motivo de controlar a doença é justamente, e ainda mais em crianças menores de 8 anos, o pulmão está se formando. A gente termina de formar nosso pulmão em torno de 6, 8 anos. Até lá, ele está ainda crescendo em número e tamanho de alvéolos. E se eu deixo um processo infeccioso nessa fase, ele deixa de se desenvolver. Vai ser um adulto com perda de função. É uma das vantagens agora dessa atualização, Sim. né? Sim. E quando você recebe o diagnóstico, você evita, né, essas consequências. É, né? quanto mais cedo a gente trata, mais a gente protege esse pulmão. Eu falo para a mãe, ai, doutor, ele gripou e ele não ficou cansadinho. Isso é o clenil. Ele está protegendo o pulmão do seu filho. E elas é mesmo, né, doutor? Depois que ele começou a usar essa bombinha, como ficou diferente? E é esse o objetivo do tratamento, controlar o processo inflamatório. E se inflama, lesiona. E quanto mais cedo ele começa a inflamar, mais tempo ele vai ter para inflamar, mais consequências ele vai ter. Sim. Então, assim, a gente tem que tratar, não tem que ter medo de bombinha, não tem que ter medo de corticoide inalatório, logo que a gente tem os cuidados, né? E eu já. É a próxima pergunta aqui, porque as mães chegam e você deve responder isso para todos os dias. Doutora, mas esse corticoide inalatório, ele não vai engordar, não vai alterar o crescimento dele, não vai alterar nada na vida dele? O que esse corticoide inalatório pode trazer de prejuízo na vida dele? Isso é uma pergunta, assim, o corticoide, a gente tem corticoide de várias maneiras, né? Eu tenho corticoide pomada, eu tenho corticoide oral, eu tenho corticoide injetável, eu tenho corticoide inalatório. Eu falo o seguinte, se o problema está na via aérea, nada melhor do que respirar o remédio. Ele vai agir ali no local e a distribuição sistêmica dele é mínima. Se você tiver o cuidado de lavar a boca, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Acabar de fazer a medicação, lavar a boca, e agora a gente faz sempre que usa, porque a gente não usa salbutamol sozinho mais, a gente sempre usa associado ao corticoide, tem que lavar a boca da criança, ela tem que lavar e ela tem que beber água, para eu tirar ele do esôfago, da gargantinha, que na hora que ele inala, passa. Tá? O inalatório ele vai direto no sítio de ação, então a quantidade que circula é mínima. Predicin, 2, 3 vezes por ano, é muito pior do que 6 meses de corticoide inalatório. A gente tem que tomar cuidado com o corticoide oral, que todo mundo tem, que deveria ter restrição de receita. Esse a gente tem que tomar cuidado, porque ele sim, ele vai para o pulmão, vai, mas ele circula no seu corpo inteiro, aí ele vai fazer efeito. Em outros lugares que não deveria. O inalatório, não. Se o problema fosse no cabelo, você não ia passar um shampoo? Exatamente. Se fosse na pele, você não ia passar um creme? Exatamente. Se é na via aérea, vamos respirar um remédio. É o melhor dispositivo que tem. Ele vai ali, age ali, fica ali e circula pouco. Então, não tem que ter medo. Lógico que tem que ter as doses ajustáveis. Para cada caso é um caso. A gente reavalia justamente para ver se aumenta ou se reduz a dose. A gente tem usado doses menores. Aquele negócio. Antes, eu usava doses maiores. Mas a gente aprendeu a fazer a técnica inalatória correta, que é outro problema, né? Não fazer a técnica correta, aí fica com doses altas, que não chega. Se você está usando uma dose alta e ele não está melhorando, a primeira coisa, está chegando lá no pulmão? E é impressionante o seu vídeo, né, que você fez ensinando a bombinha no nosso último podcast, a gente vai fazer de novo. Ele teve 6 milhões de visualizações. E muitos comentários, assim, das pessoas... eu faço, tem 3 anos no meu filho e eu não sabia que era assim, nunca recebi essa informação. Então, é muito importante a forma correta, né, de usar. Eu fui avaliar um bebezinho lá no hospital e eles tinham falado que precisou de fazer 3 doses de resgate para ele melhorar. Mas ele estava fazendo tudo errado. Então, se eu somasse as 3 doses, não dava uma, entendeu? Então, assim, aí, será que se tivesse feito a técnica inalatória correta, não teria melhorado no primeiro? Entendeu? Então, assim, a técnica inalatória é tudo. Se você não usar certo, não chega lá. A gente quer que chegue nas pequenas vias aéreas. Tem que inalar da forma correta.
tem que inalar da forma correta. Então, a técnica, a gente trouxe até alguns espaçadores, até o tipo de espaçador. Eu falo assim, eu não tenho nenhum conflito de interesses em passar tal espaçador, mas eu quero o melhor para o meu paciente. Então, até o tipo, a maneira com que a mãe higieniza, a maneira... Hoje, a mamãe falou assim, doutora, eu posso usar o espaçador para os meus 2 filhos? O mesmo. Eu falei, olha, eles usam a mesma escova de dente? Aí ela falou, não. Então, é a mesma coisa. Mas eles convivem o tempo todo, mas eles têm floras totalmente diferentes. A gente não usa o mesmo espaçador para os 2 irmãozinhos. A gente não usa. Ah, é igualzinho? Pega um esmalte, marca com a letrinha o primeiro nome dele, identifica. Um adesivo. Isso, mas não usem o mesmo espaçador. É um objeto de uso pessoal e individualizado. Não é para compartilhar espaçador. Porque você vai transmitir os vírus, que o principal gatilho não foi um vírus, você vai transmitir. E não é nem um pouquinho higiênico, né, gente? Vamos combinar, né? É igual usar a mesma escova de dente. É uma coisa que as mães perguntam também, sabe? E pensando assim, a criança tá em tratamento, recebeu o diagnóstico de asma. Quando, o que a mãe tem que observar em casa para ir para o pronto-socorro, pronto atendimento? Porque elas têm muita dúvida. Ele sempre fica cansado, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Aí manda mensagem pro pediatra, o pediatra está ocupado, ela fica ali esperando, às vezes passa da hora. Então, assim, o que a mãe tem que ver para pegar a criança e correr para o hospital? Primeira coisa, a gente tem que saber se esse desconforto respiratório é por broncoespasmo mesmo, é por asma. E tem uma dica que eu acho que é fundamental, que é, eu sempre pergunto, ele está com problema de puxar o ar ou de soltar o ar? Ele está puxando com dificuldade? Isso geralmente é biária superior. É nariz entupido, é garganta inflamada, uma laringite, né? Que ele faz esforço para puxar o ar. Isso, geralmente, a gente tem que lavar o nariz, ou às vezes fazer uma nebulização com adrenalina, dependendo do quadro mais grave. Essa dificuldade é muito grande, ele está afundando a fúrcula aqui, ele está com muito esforço, tem que ir para o pronto-socorro. Se a dificuldade é para soltar o ar, ele vai forçar a saída do ar, isso é broncoespasmo. Aí é usar a bombinha. Aí ela vai usar a bombinha. Os 4 jatinhos que a gente deixou na receita, tosse persistente ou falta de ar, iniciar com. A gente deixou, que a gente tem que deixar na receita o plano de crise. Tá, ela fez 4 jatinhos, ele não melhorou, porque é para melhorar. Ele não melhorou, é melhor procurar pronto-socorro. Eu não deixo prescrito 6 jatos, 8 jatos para crise moderada ou grave, porque se ele está com crise moderada, ele não devia estar em casa. Ele devia estar dentro do pronto-socorro. Ele tem que ser avaliado. Então, assim, essa necessidade de usar uma dose maior para controlar, ela tem indicação médica. Vocês nunca vão ver uma receita minha com 6, 8 jatos de Aerolim. Por quê? Isso não é para ser feito dentro do ambiente domiciliar. Isso é para ser feito dentro do hospital. Um paciente que está precisando de 100 jatos para abrir o pulmão dele é um paciente que está grave, não dá para ficar. Às vezes está precisando até de oxigênio. Sim. Entendeu? Então, assim, fez os 4 jatinhos a cada 20 minutos. Ele continua cansadinho, vai para o pronto-socorro. Vai para o pronto-socorro. Porque do segundo para o terceiro ele já melhora. Quando é uma crise mais leve, que pode ser tratada em casa. Mas a primeira coisa tem que entender que se ele tiver com obstrução nasal importante, com uma laringite, não vai ser o Aerolim que vai resolver. Entendeu? Isso, a Aerolim, ele broncodilata, ele abre as pequenas vias aéreas. Aqui em cima ele não age. Então, ele não vai melhorar. Então, identificar se o problema está na inspiração, na entrada no ar ou na saída, já é uma coisa para a gente ver. É na saída, vamos tentar o Aerolim. É na entrada, dependendo do grau da dificuldade do paciente, é melhor até levar para o pronto-socorro mesmo. Exatamente. Porque... É uma questão que é muito válida a gente falar aqui, que muitas vezes a disponibilidade hoje que a gente tem do uso do WhatsApp, as famílias às vezes confundem e acham que a gente consegue dar diagnóstico às vezes... Doutora, meu filho tá tossindo, passa um xarope? Gente, a André acabou de citar aqui agora. Eu posso ter um quadro só de via aérea superior, eu posso estar fazendo uma laringite, eu posso estar fazendo um broncoespasmo. E, às vezes, a família ela não tem capacidade de identificar o que a gente precisa avaliar. E, às vezes, a gente não consegue. É uma tosse seca. Tá, pode ser várias coisas. Então, eu já falo com eles. É tosse, não adianta me mandar mensagem. Eu tenho que examinar o paciente. Mas não conseguiu passar com você? Ele precisa ser visto por alguém. Eu não medico com xarope para tosse, não medico com nenhuma medicação via WhatsApp. Não dá. Legal você falar isso, mas eu, semana passada mesmo, recebi uma mensagem de uma pessoa de outro estado que queria uma consulta online. Falei, olha, eu não faço consulta online. Por quê?
Porque não tem como eu definir sem examinar. Não existe. Não é o tipo de coisa que eu tenho que fazer fazer ao ouvido. ausculta, Como é que eu vou usar ausculta? Não tem como. Ela disse assim, então você vê o raio-x? Não, eu não vejo o raio-x, porque eu não tenho exame físico. O raio-x pode não ter nada e a criança pode ter tudo. Então, assim, aí eu falei para ela, olha, precisa ser examinado e tal. Então, assim, os pneumopediatra, eu não... Aqui eu sei que não tem ninguém que atende online. Porque nós somos responsáveis, Eu acho que é uma entendeu? especialidade muito difícil. Não dá. Na não época dá. da pandemia, que falaram que não podia nem examinar menino direito, eu falei, então eu vou mudar de profissão, porque não tem como, sabe? Então, assim, essa questão quando... Esse negócio de passar xarope, isso não existe, gente. Isso aí, quando a gente fala que não vai passar, não é porque a gente é ruim, porque a gente quer receber a consulta, não. É porque a gente é responsável. Exatamente. Isso se chama profissionalismo. Não dá para passar medicação sem avaliar a criança. Tosse pode ser qualquer coisa, pode ser uma otite, pode ser uma amigdalite, pode ser uma sinusite, pode ser uma pneumonia. Depende muito do exame físico. Então, quando o pediatra, o pneumopediatra se recusa a passar um xarope, as mães têm que entender, eu vou falar diretamente para as mães, que não é má vontade, não é porque a gente não quer, porque a gente está sendo cuidadoso com o seu filho. Então, precisa de avaliação, precisa ser auscultado. A ausculta pode estar normal, mas a gente tem outros indícios, né? Outras coisas que nos falam a favor que tem alguma coisa errada, e aí sim a gente vai passar a medicação correta. A partir disso, mas só... Não existe de passar xarope, gente, não existe. O xarope é o que menos resolve, sabe? Sim. E geralmente, no meu caso, né, eu já estava usando. Então a gente já quebrou etapa, assim. Mas é muito legal, é muito importante a gente falar sobre isso mesmo, que Muito. precisa do exame físico. Muito, muito. É um Vocês viram um aquele sintoma que aparelhinho? não dá. Aí Eu ia tá, falar vamos sobre lá, isso. gente. Um aparelhinho que coloca para ver se tem sibilo. E daí? aí? Vai fazer o quê? Tá. Tem sibilo, você vai fazer aerolim? Tá. O sibilo, ele pode ser um corpo estranho, ele pode ser uma compressão extrínseca, sibilo é um dos sintomas, sibilo é o som que eu escuto no broncoespasmo. Mas eu tenho sibilos por vários outros motivos. Então, não é porque eu estou sibilando que significa que eu estou em crise. Eu fiquei, gente, esses pediatras fazendo propaganda de aparelhinho para sibilância, cara. Eu acho que isso é dar um Talvez tiro no ele ajude pé, em entendeu? alguns casos de paciente de asmático crônico e você acompanha, que a mãe conhece, Mas eu não para ver se está em sinceramente, crise. É mas complexo muito ainda, eu acho sabe? muito. Eu acho difícil para o paciente ter essa noção para conseguir passar algo para a gente conseguir medicar. Porque ele pode estar sibilando, mas e a oxigenação? Sim. Como é que tá? E o E esforço até a oxigenação, respiratório? você sabe que elas têm dificuldade de olhar, né? Ia falar isso agora. Muitas vezes as pessoas têm oxímetro em casa, mas às vezes o oxímetro pode estar mal posicionado, a extremidade da criança pode estar fria, ela não tem uma oximetria real, e aí passa às vezes informações incorretas para a gente, e a gente faz uso de medicações que não são necessárias. Então, gente, não dá para fazer essas coisas à distância. No consultório, Não às dá. vezes, quando eu fui examinar a bebê a primeira vez, eu falo, mas ele sempre foi cansado assim? Aí a mãe, mas isso é cansado? Eu não sabia que isso era cansado. Para Exatamente. mim era a respiração do Pra bebê. ele é normal. Para eles é um padrão normal. E pra gente, a gente sabe que tá com cansaço. Então, assim, é importante ser avaliado, né? Eu